Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui do programa Blitz 87. E hoje eu vou bater um papo com a Raquel e também com o Diego Machado. Eu não vou me entrevistar. É o meu xará de nome e sobrenome. A gente tem outras coisas também aí em comum que a gente vai contar ao longo aí do nosso bate-papo aqui. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Diego? Que bom. E aí, Diego Machado, tudo bem? Tudo certo, Diegão. É isso daí. nóis. Olha, é difícil encontrar, né, com nome e sobrenome, né? Se fosse João da Silva, né, Maria da Silva, mas não, Diego Machado já é um pouquinho mais difícil. E é o segundo que eu conheço, porque aqui, lá na Estrada Mildau também tem um Diego Machado. Olha. Então somos em 3 aqui na região de Piraverapa. E nós vamos falar um pouquinho da vida do casal, mas vamos falar também um pouquinho da ótica. Primeiro de tudo, vamos começar de frente para trás já, Raquel. Fala um pouquinho da ótica para o pessoal já situar vocês nessa história, né? Como que é o nome da ótica? Onde que ela está localizada? É a Luma Ópticas, né? É o nome da nossa loja. A gente tem 2 unidades em Joinville. Essa unidade que a gente está aqui agora é a de Piraveraba, na rua Conselheiro e Pedreira. O nosso ponto de referência é o Correios, que é bem no ladinho do Correios. E a nossa outra loja, que é a filial, ela está localizada no centro de Joinville, bem ali na rua Dom Batista. Olha que legal. Muito bem, agora que a gente já localizou o casal aqui da Óticas Luma. A Luma. Aluma. A Luma vem de alumiar, trazer luz, porque o que a gente enxerga são luzes e nós entendemos que devemos ser luz na vida das pessoas, né? Trazer luz é até o que a palavra de Deus nos orienta, né? Exatamente. Mas antes de falar do casal, da ótica, vamos falar individualmente, né? Começando aí pelo meu xará. Diego Machado, conta um pouco para nós aí da sua origem. O Diego é filho de quem? Nascido aonde? Irmão de quem? Fala um pouquinho dessa raiz. Então vamos lá, Diego. Eu sou de São Francisco do Sul. Vindo para Joinville já tenho um sonho, já mais ou menos uns 5 anos que eu tinha essa vontade de vir morar para Joinville. Foi onde que eu conheci a Raquel e nós tivemos essa história, né? Bom, eu sou nascido lá em São Francisco, meus pais são de lá também, nascido e criado lá em São E Francisco. moram lá ainda? Moram lá ainda. Meu pai por nome Jocely, minha mãe por nome Elizabeth. Tenho irmãos, tem a Gabriele, o João, tem o Eduardo. Então, tenho bastante irmãos lá em São Francisco também, né? Uma família bem grande também. E também temos bastante familiares em Joinville também, né? Graças a Deus a gente tem uma gama de familiares bastante também. Muito bem. E o Diego, lá em São Francisco, né? Quando criança, teve a oportunidade de estudar, desenvolveu toda essa parte escolar? Como que era a rotina da família? O sustento da família através dos pais vinha de que maneira? Qual que era a atividade dos pais? Então, o meu pai, ele trabalhava quando eu era criança em supermercado, né? E depois ele passou a ser vigilante, daí. Atualmente ele trabalha como vigilante. Dá certo. E a mãe? Minha mãe, ela é cuidadora de idosos. Lar de idosos? Ela cuida em casas, né? Sim. Em casas ela tem essa especialidade. Ah, ela é de cuidadora. cuidadora de idosos. Aqui, aliás, isso é uma profissão hoje muito requisitada e que exige uma série também de qualidades, inclusive de formação, né? Já não é mais que nem no passado que qualquer pessoa que gostava dessa atividade podia exercer. Hoje hoje existe uma restrição muito grande em relação a isso e eu tenho certeza que ela é uma pessoa bem capacitada. Ela está trabalhando na área, talvez seja uma das profissões hoje que mais exige capacidade e é justamente essa, né? Ô Diego, e o Diego Machado, quando criança em São Francisco do Sul, sonhava em fazer o quê? Ser o quê profissionalmente? Qual que era o sonho de criança? De criança, o meu sonho era ser médico. Sim. Aí depois passou a ser professor. Sonho também bom. Professor também. Aí a questão de ser dono de loja foi há uns 2 anos atrás. Sim. E daí mudou a chave. Inclusive eu estava estudando para ser professor de história. Aí quando virou a chave, a gente se conheceu e a Raquel, daí a gente falou sobre ter lojas. Aí a gente falou assim, então não faz sentido eu cursar história, finalizando. E faltava apenas 3 semestres para eu terminar e ter aí então o diploma de professor, né? Foi onde que a gente se conheceu e falamos assim, não, então vamos encerrar a história e vamos fazer uma nova história a respeito da loja. Certo. Você comentou antes que você tinha um sonho de vir para Joinville, né? Isso. E por que isso? Da onde que tinha esse desejo pela cidade de Joinville? Então, pelas facilidades
da cidade, né? Ser um polo industrial muito grande também e a gente conseguir ter essa visibilidade também maior, né? Tendo Joinville como uma grande potência que eu conheço, comparado a São Francisco do Sul, que é uma cidade linda, histórica também, só que Joinville era o meu sonho, meu norte. Então, Sim. estar aqui, Oportunidade de crescimento, talvez, né? Tanto Sim. pessoal quanto estar em profissional. Joinville é um sonho que hoje eu estou realizado. Certo. Me contaram também que você tem aí algumas semelhanças comigo profissionalmente, né, Diego? O que que aconteceu aí também nesse meio do caminho? Então, eu também acabei me candidatando, né, como vereador da cidade, né? Foi um convite que eu De recebi São Francisco. de São Francisco e eu disse, Mas vamos combinar que São Francisco não é tão pequeno assim, né? Já é uma não, cidade média. já Já é uma cidade média, São Já. Francisco. Já é bem estruturada, né? Então eu conheço um pouco São Francisco. A gente sabe que hoje é uma potência de cidade, é uma cidade Também. que tende a crescer muito nos próximos anos, né? Então, quer dizer que o desafio já não foi tão simples assim, né? Você já saiu candidato numa cidade que já exige realmente um pouquinho a mais. E como que foi essa experiência? Por que que surgiu isso? Foi assim, um grupo de pessoas lá pelo partido conversaram comigo e falaram que tinha essa questão de visibilidade, de conversa e tudo mais. Aí eu entrei para o desafio e assim, eu entrei sem saber nada de política. Foi Sim. durante aquele período, E qual eleição? Que ano que foi? foi em 2020, 2020? Para vereador foi 2020. Ou 2020. 2016. 2020. 2020. Muito bem. 2020. E aí, como que foi essa experiência? Foi muito bacana, eu gostei bastante. Não fui elegido, né? No caso, elegível ali, mas foi uma corrida muito legal que eu gostei bastante, né? Para uma futuramente, quem sabe, a gente correr atrás também, claro, para Joinville daí, né? Sim, sim, legal. Mas foi uma baita de uma experiência, eu tenho certeza. Foi. Só quem passa por esse processo sabe a experiência que dá isso, né? Uhum. E tu fez quantos votos? Bom, agora de lembrança eu não me lembro agora, mas eu consegui, embora que no trabalho que eu estava, eu não consegui sair Sim, para natural. fazer a minha campanha de votos, né? Eu consegui não muitos votos, mas uma boa quantidade que agora é bem expressiva. Eu não lembro exatamente Que agora. bom, que bom. E é engraçado porque até hoje a gente vai passear em São Francisco e o Diego, o pessoal cumprimentando, é bem conhecido, assim. Até pelo meio da igreja, né, que é nascido e criado na igreja lá, então os pastores, todo mundo, né? Então Sim. é curioso, eu falei assim, mas tem cara mesmo, porque é conversador, tem jeito e gosta, né, tem um posicionamento político que eu não tinha essa visão até a gente estar no relacionamento. Então hoje ele já me mostra, me esclarece mais as coisas, né? Eu acho legal, assim, eu até falei dele, ó, tem o Diego Machado lá em Joinville, pensou? Diego Machado, ele vai crescer no segmento dele, depois aí tu se torna o novo Diego Machado. Podemos até deixar um número já separado, né? O mesmo número, né? Daí já ajuda, né? Já ajuda. Ai. Olha, tá, mas me conta, e daí você vem para Joinville fazer o quê e de que maneira que você chega aqui? Vem morar sozinho, vem morar com os parentes? Como que é a tua chegada em Joinville? Foi bem incrível, foi assim. A gente se conheceu através pelo Instagram, eu e a Raquel. Enquanto você estava em São Francisco ainda. Isso, aham. Aí a gente se conheceu 3 meses e 3 dias. Mas você estava morando em São Francisco ainda? Tava morando lá. Nesse Aí período todo aí de 3 meses, você ainda estava lá? tava lá, eu ia Ah. visitar ela, né? Conversar e tal, ela ia para São Francisco também. Foi onde que daí eu comecei a morar em Joinville, foi em agosto de 2024, daí. Certo. Foi efetivo daí. Mas daí tu já veio morar com ela daí? Já. Certo, entendi. Porque a gente casou. Sim, muito bem. Agora vamos fazer uma pausa aqui e vamos para Vamos lá. Raquel, né? Raquel, eu sei que você é do Canela, né? Nascida e criada. Minha comunidade, que eu gosto tanto, amo tanto e defendo tanto. E conta um pouquinho da tua origem, filha de quem, né? Como tem mais irmãos, fala um pouquinho das raízes da Raquel. Eu nascida e criada no Canel. Inclusive, eu sou de 95, que é curioso porque foi uma das maiores enchentes que teve na região. É E a minha mãe, ela teve que ir sendo socorrida, né, por conta
da enchente que estava tendo. Eu falei, eu já nasci no meio né, de tudo isso, mas graças a Deus Pirapiraba se recuperou muito bem, né? E me criei ali mais para baixo, mais para próximo da Granja. Meu pai é o senhor Oswaldino, conhecido como Dino do Canela. Sim. Minha mãe Maria, eu tenho uma irmã mais velha e um irmão que mora em São Paulo. Eu estudei ali no Emílio Hart, estudei no Agrícola, depois vim para o Olavo. Sim. E essa é a minha trajetória. E a Raquel? Qual que era o sonho de criança da Raquel? Eu sempre tive muito o desejo de ter algo meu, de fazer algo para mim. Então, assim, eu de alguma forma eu sempre mexia com bolo, sempre quando, né, ali a fase dos 14, já fui de babá, né? Eu queria ter a minha independência. Então, eu comecei ali como babá, aí fui para uma verdureira bem aqui em Pirapiraba também, trabalhei um tempo com eles, mas sempre foi algo que mexeu muito comigo, eu ter algo meu espaço, eu achar a minha profissão. E foi quando, com 18 anos, eu iniciei o segmento, né? O segmento forte. Estava aí já. 18 anos, mas não com o Diego. Isso foi você, ainda solteira, que foi trabalhar no segmento. E eu abotei já em 2016 para uma outra rede grande, e ali foi onde eu aloquei a carreira, né? Sim. Tu chegou a fazer alguma formação na área ou foi do conhecimento prático mesmo? O inicial foi o prático, mas eu fui atrás de formação. Hoje eu tenho mais de 14 cursos de formação, desde visagismo, práticas de venda, técnico óptico. Agora eu me formei final do ano em mais um técnico, né? Tudo voltado para o nosso segmento. Mas se apaixonou, né? Pegou amor pela profissão, que legal. Tá? Bom, o Diego já comentou um pouco aqui que vocês se conheceram pelo Instagram. E por quê? O que te chamou a atenção nele? Além do nome. Além do nome, Além do nome. Além do nome. E é que, na verdade, assim, eu na época não estava. Eu tava um pouco desacreditada do amor, né? Eu tinha saído de uma situação bem delicada. E o Diego, ele sempre foi muito sincero, muito honesto comigo sobre a pessoa que ele é. Então, isso. E quando eu falei para ele, os meus planos hoje, a minha vida hoje é essa. Os meus planos para daqui a um tempo são esses. E aí, o que tu acha disso? Ele, não, eu topo, eu acho que isso a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assim. Não, mas vocês já se conheciam antes do Instagram, não? Não. Mas como que você foi achar ele pelo Instagram em São Francisco? Foi ali o Instagram que ofereceu ele para você seguir ele? Então quer dizer que nós temos um novo cupido, né? Que é o algoritmo do Instagram. Bendito algoritmo do Instagram, né? Olha só. Então foi por aí. Foi. A gente apareceu o perfil dele. Eu tava na loja até, eu tava gerenciando uma loja e a vendedora sentada do meu lado, a gente mexendo no Instagram da loja. E eu olhei assim, apareceu a foto, falei, nossa, que bonito, né? E daí ela clicou lá no perfil dele e eu brincava que eu falava assim, eu só vou casar se for alguém crente, um homem temente a Deus, porque vai cuidar de mim, porque se ama e honra as coisas de Deus, vai me honrar também. Se trabalhar em ótica era o requisito, tinha que trabalhar em ótica, não tinha outra opção. E se for alguém que gosta de estudar, que queira evoluir na vida, porque eu quero ter a minha ótica. Eu falava assim. Até nós temos mais algo em comum aqui, né? Nós dois somos mandatos. Eu já percebi aqui, né? Não adianta tu negar. Não. Né? Já descobrimos mais uma semelhança. Nós dois somos bem mandatos. Mas pode continuar, Raquel. E daí ele topou ser mandado. E na verdade, a gente ficou 1-2 semanas ali só olhando, um outro acompanhando. Quando eu vi o perfil dele, a minha colega ainda me incentivou, segue ele, Raquel, acompanha, olha ali, é ele. Deu ele o quê? Eu ainda lembro que eu falei, tá ali na bio dele, cristão, cursando licenciatura em História e trabalha em ótica, é ele. E daí a gente se acompanhou e já logo que a gente começou a conversar. Que legal. A gente começou a conversar um dia, no outro dia a gente fez uma chamada de vídeo porque eu queria ver se era verdade, né? Se não era um fake, né? Que eu também fiquei pensando. Sim, podia ser um filtro do Instagram, né? Do Instagram. Ângulo, né? Que essa questão eu confesso que a altura era ângulo. Nas fotos ele parecia mais alto. E foi, aí eu já falei assim, ó, eu não quero só namorar, se for namorar, é namorar, noivar e casar. Eu não tô na idade, já tô perto aí beirando os 30 e não é bagunça, a gente é crente, tem que honrar as coisas de Deus também. E daí foi, a gente já namorou, ele me pediu em namoro depois de 3 semanas, depois de um mês ele me pediu em casamento e a gente fez um propósito de 30 dias de oração. Mas essa tua
imposição, né, de namorar, casar, foi antes de conhecer pessoalmente, foi na chamada de vídeo? Foi. Foi. Que Foi. beleza! Aham. Isso é um testemunho bem Lindo. interessante, Hum. né? E ele aceitou. Ele aceitou, daí a gente levantou um propósito de 30 dias de oração. Se Deus confirmasse durante esses 30 dias que era da vontade de Deus, ele ia conhecer o meu pai e já ia oficializar tudo, que a gente ia casar, tudo. E daí, durante esses 30 dias, Deus, ele foi de diversas maneiras, Deus se manifestou para falar conosco que era da vontade dele, assim, que era da direção de Deus tirar o Diego de São Francisco e trazer para Joinville, porque Deus tem propósitos na vida dele aqui, né? E na minha vida também como pessoa, para ter o Diego, porque o Diego sempre um homem muito de fé, muito leal às coisas de Deus, e isso me inspira cada vez mais a me aproximar ao propósito também, porque hoje a gente tem um ministério na igreja, né? A gente exerce, né, algumas hoje não mais funções, porque a gente está nessa transição, né, de agora ir para a sede, mas a gente tem esse compromisso, né? Sim. Então Deus ele uniu de forma perfeita, até porque eu queria ter uma ótica. O Diego, numa reunião uns anos atrás, tinha criado esse desejo. Então foi a junção assim perfeita, assim. Deus ele Muito bom. de uma forma assim perfeita. Por isso que eu falo, não tem uma oração que Deus não responda. E Deus ele tem o tempo certo para todas as coisas e é de forma perfeita, assim. Que A legal. forma como foi, tudo. A gente de família humilde, né? A gente não na época assim a gente não tinha condições, dinheiro para estar fazendo várias coisas. Mas Deus ele se mostrou para nós de uma forma tão incrível que a gente conseguiu pagar o casamento no civil, eu ganhei vestido, foi assim um cuidado Nos nos mínimos mínimos detalhes. detalhes da parte de Deus conosco, assim. Até a loja, né? Porque a gente casou em agosto, em dezembro a gente estava assim naquela que vamos embora para São Francisco. O que a gente vai fazer? A gente foi orar, pedir resposta no Senhor. A gente orou numa terça, numa sexta da outra semana a gente assinou o contrato de compra da loja. Olha só. Mas daí vamos lá, vocês casaram e vieram morar em Piraberaba, correto? A gente foi primeiro pro América, que Certo. eu morava no América, ali morava sozinha. Ah, Isso, certo. daí a gente morou lá. Aí depois, com a compra da loja aqui, que era em Piraberaba, já a gente veio para Piraberaba. Certo. E vocês moram hoje aqui na área central de Piraberaba. A gente tá no Canela. Ah, tá no No Canela? Canela. No Ah, Canela. que legal. Olha só mais uma semelhança. Quantas semelhanças? Pois é. Mas eu tô achando que não vai ser você o candidato, sabe? Não, 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 não. Não, eu já tenho percebido aqui na conversa que É. não vai ser você o candidato, ô Raquel. E aí, e daí assim, ó, Ivo, mas nesse meio tempo que vocês casaram, vieram morar no América, no Canadá, você estava trabalhando naquela ótica ainda. Eu tava trabalhando aqui em Piraberaba, numa ótica. Estava trabalhando aqui em Piraberaba. E o Diego Em ótica em São Francisco. em São Francisco. E aí vocês acharam, descobriram, Deus mostrou o caminho, e vocês acabaram adquirindo a ótica. Isso. Mas mudaram o nome, pelo jeito, não era esse nome. Era outro nome, era de uma empresa de... Vocês compraram o estoque, é isso, né? Isso, a gente comprou todos os bens ativos da empresa. Sim. Então, daí ela também não era nesse lugar aqui, ela E- era ali no Kaufplatz. Ah, certo. E como que era o nome da ótica ali? Antigamente era Local Óticas. Ah, certo. Uhum. E aí Mas isso foi em que ano? 2023, 2024. 2024. É recente, então. No começo de 2024? Foi no final de 2024 que a gente comprou. A gente casou em E 2024. daí começaram lá. Começamos ali. Certo. Mas daí já no início mudaram o nome. A gente, porque como a gente comprou em dezembro, a gente tinha que fazer a transição para já em janeiro abrir com um novo nome. Então a gente iniciou com o Ótica Luz, porque luz tem a ver com a gente e tudo Sim. mais. Só que a gente descobriu que a gente precisava registrar o nome, a gente precisava regularizar tudo. E nesse processo foi onde a gente viu que o Luz a gente não ia conseguir utilizar. Uhum. Aí a gente fez um estudo, teve uma pessoa responsável também pela formação do nome, a Luma, né? E daí, quando veio a proposta do nome, a gente mudou o nome em maio. Em maio, a gente lançou a Luma. A Luma é uma marca. A Sim. gente tem produtos que levam o nosso nome e a gente, pela graça de Deus, a gente conseguiu regularizar. Hoje Que está de legal. contrato, a marca, tudo certinho. E já. você falou que tem uma outra loja também. Sim. Então, em maio, a gente oficializou o nome e em junho a gente comprou a filial. Aonde? No centro ali, na do Dom Batista.
que hoje leva o mesmo nome. Eles O mesmo nome. Dom Batista, que é uma rua muito conhecida como a Rua das Óticas e É a Rua seus das né, Óticas. quer encontrar ótica, é ali, né, ali É. eles realmente bem interessante o ponto lá. E hoje vocês estão com essas 2 lojas. Isso. E assim, vocês estão felizes hoje com o empreendimento de vocês? Qual que é a sensação de que foi uma decisão bem tomada? O que que vocês falam hoje desse empreendimento? Eu me sinto realizada, assim, eu quero crescer mais, expandir. A gente tem promessas da parte de Deus, porque como aconteceu, realmente a gente não tinha condições, foi algo que realmente a gente vê que foi Deus, a forma como foi negociada ambas as lojas. E para graça de Deus também, mês passado a gente já quitou. Então, assim, a gente hoje tá 100% tudo nosso, então não tem vínculo algum com ninguém, assim. E para nós, assim, agora os projetos que a gente pode pensar para frente, é além de crescer, é terminar de estruturar. Nosso desafio hoje, que a gente pode dizer, porque a gente era vendedor, empreender é o desafio, sabe? Não nas tomadas de decisões. Às vezes é uma parte burocrática, às vezes é um contato com contabilidade, mas são detalhes, assim, são ajustes que a gente está passando pela curva. Até a gente estava conversando no final de semana com um colega que é do segmento, do nosso posicionamento. A gente tem um posicionamento de público-alvo, a gente tem a nossa identidade, e agora a gente precisa passar por essa curva para poder alavancar a empresa, né. Muito bem, então assim, gente, quero agradecer, vou deixar aqui à disposição para vocês agora, para a gente finalizar. Acho que a gente conseguiu, dentro do tempo que a gente tem disponível aqui para fazer esse quadro, acho que a gente conseguiu resumir bem, tanto a vida do casal, do Diego e da Raquel, quanto o empreendimento aqui do Aluma, todo esse testemunho de ambos aqui, que realmente a gente vê a sensibilidade com que eles contaram cada detalhe aqui. Eu fiquei muito feliz de participar desse quadro com vocês aqui, Diego, muito obrigado. Satisfação, muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade que nós tivemos, né, nesse momento de bate-papo, de quando nos conhecer um pouquinho mais, e colocar à disposição também da comunidade, as nossas lojas, né, aquilo que a comunidade precisar, estamos à disposição. Que legal. Raquel, obrigado. Obrigada, Diego, pelo espaço também, né, a oportunidade. A gente sabe da visibilidade que tu tem pelo teu trabalho, que é um trabalho que eu não tenho nada que eu possa dizer de negativo. O que a gente ouve até da comunidade de Piraberaba é só coisas boas, é bênçãos. Eu creio que tu tem sido um canal de bênçãos para Piraberaba, para o Joinville no modo geral, em que Deus ainda vai te honrar grandemente. A gente até fez um trabalho da igreja voltado para a área política e evangelismo. Então, hoje você é um canal de Deus do meio que você está, para as decisões que você vai tomar, que o Espírito Santo ele te conduza a fazer aquilo que vai ser bem para a comunidade, aquilo que vai ser visto, que venha a agregar para as coisas de Deus também, porque Deus em tudo ele tem um propósito e hoje você é a ferramenta dele no meio que você está inserido e na qual você ainda vai chegar, porque eu tenho certeza que ainda tem muitas coisas para acontecer na sua vida. Obrigado. Muito obrigada. Amém. Obrigado, Raquel. Obrigado, Diego. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por abrirem a história de vocês, uma história bonita, um testemunho, né? Tanto pessoal quanto espiritual, que realmente vai ficar marcado. Olha que eu já gravei aí mais de 200 quadros como esse, e realmente o testemunho deles aqui, pela riqueza de detalhes, foi um dos mais bonitos que a gente viu aqui no quadro Conte a Sua História. E nós voltamos numa próxima oportunidade, contando uma outra história.